Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e vamos resolver questões de porcentagem. Eu separei aqui questões de porcentagem para nós darmos uma reforçada nesta matéria. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Não esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! Um produto cujo preço inicial era R$ 120 passou a ser vendido com 5% de desconto na segunda-feira e manteve o novo preço até a quinta-feira. Como as vendas não foram boas, na sexta-feira o produto teve mais um desconto sobre o preço do dia anterior, passando a custar R$ 91,20. A porcentagem de desconto dada nesse produto na sexta-feira em relação ao preço da segunda-feira foi... Então, pessoal, eu quero saber a porcentagem de desconto dada nesse produto na sexta-feira em relação ao preço da segunda-feira. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Um produto cujo preço inicial era R$ 120 passou a ser vendido com 5% de desconto na segunda-feira e manteve o novo preço até a quinta-feira. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o preço com desconto. Na segunda-feira. Então, eu vou fazer 95% do valor inicial, que é R$ 120. Então, aqui eu tenho 95 sobre 100 vezes 120, corta um zero, 95 vezes 12. Eu vou fazer aqui do lado. 2 vezes 5, 10, deixa o 0 e vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 0. 9 mais 5, 14. Deixa o 4 e vai 1. 1 mais 1, 2, mais 9, 11. Então, 95 vezes 12 é 1.140. Sobre 10. Aqui eu corto um zero, ficou R$ 114. Que é, pessoal, o valor já descontado desses 5% de desconto. Eu poderia aqui ter feito 5% de 120, aí eu iria obter o valor do desconto e eu iria subtrair do valor inicial, o valor do desconto, eu iria obter o valor descontado. Porém, eu teria que fazer duas contas. Dessa forma aqui, fazendo 95% de 120, eu já obtenho o valor com os 5% de desconto. Então vamos lá. Como as vendas não foram boas, na sexta-feira o produto teve mais um desconto sobre o preço do dia anterior, passando a custar R$ 91,20. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o desconto da sexta-feira. Em reais. Então, vai ser o preço com 5% de desconto, que é R$ 114. Menos esse valor do desconto que ele passou a custar de R$ 91 na sexta-feira. Então aqui, R$ 91,20. Eu vou obter o valor do desconto da sexta-feira em reais. E aí com esse valor eu tenho condições de converter para porcentagem, que é o que eu quero saber. Então vamos lá.
Aqui é 0. 0 menos 2 não dá. Pego o emprestado do 4. Aqui fica 3. Aqui fica 10. 10 menos 2, 8. 3 menos 1, 2. Aqui eu posso fazer 11 menos 9, que é 2. Então aqui, vírgula embaixo de vírgula, R$ 22,80, que é o valor do desconto na sexta-feira em reais. Então agora, pessoal, aqui eu vou ter reais e eu vou ter porcentagem. Então está falando aqui a porcentagem de desconto dada nesse produto na sexta-feira em relação ao preço da segunda-feira. Então, o preço da segunda-feira, que é R$ 114, vai ser o preço total, ou seja, 100%. E esses R$ 22,80 de desconto da sexta-feira, eles vão equivaler a quantos por cento? É o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 114 para 22,80 eu diminuo os reais, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. Então aqui eu tenho 114x, que é igual a 22,80 vezes 100. X é igual... Aqui, pessoal, eu posso fazer 22,80 seguido de 2 zeros. Aqui eu tenho uma, duas casas e vírgula, uma, duas casas e vírgula. 2.280. 114 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 114. X é igual... Eu vou dividir aqui do lado. Então, 2.280 dividido por 114. Então aqui, 22 não divide por 114, junto com 228, dividido por 114, que é 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 228 menos 228 é 0. Abaixo um 0 na casa. Então, 2.280 dividido por 114 é 20. Ou seja, 20%. Então, a porcentagem de desconto dada nesse produto na sexta-feira, em relação ao preço da segunda-feira, foi de 20% de desconto. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 15%? Não. Alternativa B, 25%? Não. Alternativa C, 35%? Também não. Alternativa D, 30%? Não. Alternativa E, 20%? 20% de desconto é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber que trabalhar com porcentagem também precisa saber regras de 3 simples diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Então vamos lá. Uma empresa comprou 250 uniformes, dos quais 80% eram femininos. Dos uniformes comprados, 10% dos masculinos e 5% dos femininos apresentaram defeitos. A porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados foi... Bom, pessoal, eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados. É o que eu quero saber. Então, uma empresa comprou 250 uniformes, dos quais 80% eram femininos.
Aqui, pessoal, eu vou começar descobrindo o número de uniformes femininos. E o número de uniformes femininos vai ser 80% do total de uniformes comprados, que foram 250 uniformes. Então aqui eu tenho 80 sobre 100 vezes 250, corta um zero, ficou 80 sobre 10 vezes 25. Posso cortar os zeros, 8 vezes 25, que eu vou fazer aqui do lado. Oito vezes 5, 40, deixo o zero e vai o 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Oito vezes 25, 200. Ou seja, 200 é o número de uniformes femininos comprados. Então, agora nós vamos descobrir o número de uniformes masculinos. Então, se uma empresa comprou 250 uniformes, dos quais 80% eram femininos, e esses 80% representam 200 uniformes, isso significa que o número de uniformes masculinos eram de 50 uniformes. Então, dos uniformes comprados, 10% dos masculinos e 5% dos femininos apresentaram defeitos. Eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados. Aqui, pessoal, eu vou começar descobrindo o número de uniformes defeituosos masculinos. Está falando dos uniformes comprados. 10% dos masculinos apresentaram defeitos. Então, eu vou fazer 10% dos uniformes masculinos, são 50 uniformes. Então aqui eu tenho 10 sobre 100 vezes 50, corta um zero, 10 sobre 10 vezes 5, aqui eu posso cortar os zeros, ficou 5. Ou seja, 5 é o número de uniformes masculinos defeituosos. Então agora vamos descobrir um número de uniformes femininos defeituosos. Está falando que dos uniformes comprados, 5% dos femininos apresentaram defeitos. Então eu vou fazer 5% dos uniformes femininos, que são 200 uniformes. Então 5 sobre 100 vezes 200, aqui eu tenho 2 zeros, e aqui eu tenho 2 zeros, corto os zeros, ficou 5 vezes 2, que é 10. Ou seja, 10 uniformes femininos são defeituosos. Então, eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados. Então, primeiro eu vou somar os uniformes defeituosos femininos, que são 10 uniformes, com os uniformes defeituosos masculinos, que são 5 uniformes. 10 mais 5 é 15, ou seja, 15 uniformes defeituosos no total. Então, pessoal, aqui eu tenho porcentagem e os uniformes. Eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados.
Total dos uniformes comprados é 250 uniformes, ou seja, o total, o 100%. Então, 100% dos uniformes são 250 uniformes. Eu quero saber a porcentagem de uniformes defeituosos, que são 15 uniformes defeituosos. Então, X% é o que eu quero saber. Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 250 para 15 eu diminuo o número de uniformes. Então, se eu diminuir o número de uniformes, eu vou diminuir a porcentagem de 100 para X. E se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, se as duas grandezas estão diminuindo, então eu multiplico em X. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 250 vezes X, que é igual a 100 vezes 15. X é igual a 100 vezes 15, eu posso fazer 15 seguido de 2 zeros. 1.500. Então, 250 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 250. X é igual a 1.500 sobre 250, aqui eu corto um zero. Corto um zero, ficou 150 dividido por 25, que eu vou fazer aqui do lado. Não divide por 25, junto 150, dividido por 25, que é 6. 6 vezes 5, 30, deixa o 0 e vai o 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 150 menos 150 é 0. Então, X é igual a 150 dividido por 25, que é 6, ou seja, 6%. Então, a porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total dos uniformes comprados foi de 6%. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 15%? Não. Alternativa B, 12%? Também não. Alternativa C, 10%? Não. Alternativa D, 8%? Também não. Alternativa E, 6%? 6% é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício que envolve aqui uma regra de 3 simples diretamente proporcional e porcentagem. Precisa saber trabalhar com porcentagem. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Então vamos lá. Um determinado jogo de futebol teve 2 tempos, de exatos 45 minutos cada. Durante 40% do primeiro tempo, a bola esteve em poder do time A e, em 20% do segundo tempo, em poder do time B. Em relação ao jogo todo, o tempo em que a bola permaneceu com o time A representa. Então, eu quero saber durante quanto tempo a bola permaneceu em poder do time A em relação ao jogo todo. E, se nós observarmos aqui, eu tenho as alternativas em porcentagem. Então, o exercício está pedindo para mim descobrir quantos por cento do jogo a bola esteve em poder do time A. Bom, então, vamos aqui descobrir durante quanto tempo a bola esteve em poder do time A no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo, o time A. Bom, durante 40% do primeiro tempo. Então, é 40% do primeiro tempo. Bom, se eu tenho 2 tempos de exatos 45 minutos cada, o primeiro tempo tem 45 minutos. Então, é 40 sobre 100 vezes 45. Aqui eu posso cortar os zeros. 4 sobre 10 vezes 45. Eu faço essa multiplicação. 4 vezes 45. Vou fazer aqui. 45
vezes 4. 4 vezes 5, 20. Deixa o 0, vai o 2. 4 vezes 4, 16. Mais 2, 18. 4 vezes 45 é 180. 180 minutos sobre 10. 180 sobre 10. Aqui eu posso cortar os zeros. 18 sobre 1. 18. 18 minutos. Então, no primeiro tempo, a bola esteve em poder do time A por 18 minutos. Bom, então agora que eu já sei o primeiro tempo, eu vou fazer o segundo tempo. Vou apagar essa conta aqui para a gente continuar. Então, segundo tempo. A bola esteve em poder do time A. Então, ó, em 20% do segundo tempo, a bola esteve em poder do time B. Se ela esteve em poder do time B durante 20% do segundo tempo, infere-se que ela esteve com o time A durante 80% do segundo tempo. Então, 80 por 100 do segundo tempo. Dois tempos de exatos 45 minutos cada. Então, o segundo tempo também tem 45 minutos. 80 sobre 100 vezes 45. Corto zeros. 8 sobre 10 vezes 45. Bom, se 4 vezes 45 é 180, 8 é o dobro, vai ser o dobro. O dobro de 180 é 360. 360 minutos sobre 10. Corto os zeros. 36 sobre 1, 36. 36 minutos. Então, durante o segundo tempo, a bola esteve em poder do time A durante 36 minutos. Bom, se é em relação ao jogo todo, eu somo esses dois valores e descubro quanto tempo que a bola esteve em poder do time A durante o jogo todo. Então aqui eu vou somar 18 minutos mais 36 minutos. Vou fazer aqui embaixo 18 mais 36. 8 mais 6, 14. Deixo 4. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 54. Então, 54 minutos. Em relação ao jogo todo, a bola esteve em poder do time A durante 54 minutos. Bom, se eu tenho as alternativas em porcentagem, então eu vou converter esses 54 minutos para porcentagem. Então aqui eu tenho minutos e porcentagem. Bom, se o jogo ele teve dois tempos de 45 minutos, 45 mais 45 é 90. Então o jogo todo teve 90 minutos. 90 minutos é o tempo total do jogo, ou 100% do jogo. E eu quero descobrir esse valor em porcentagem. Então, 54 minutos é quantos por cento? X% aqui, pessoal. Que é a minha incógnita, que eu quero descobrir. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples. De 90 para 54, eu diminuí os minutos. Então, eu vou diminuir a minha porcentagem. Se as duas grandezas elas estão diminuindo, eu multiplico em x. Então, 90 vezes x, aqui ó, 90 vezes x é igual a 54 vezes 100. X é igual a 54 vezes 100, é 5.400. O 90, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 90. 5.400 sobre 90, corto os zeros, 540 sobre 9. Pessoal, observem que 54
54 ele é um múltiplo de 9. Então aqui, ó, x é igual. Que número que vezes 9 dá 54? 6. E vai o zero dali. Então, 60%. Em relação ao jogo todo, a bola esteve em poder do time A durante 60% do jogo. Vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, 90%? Não. Alternativa B, 80%? Não. Alternativa C, 70%? Também não. Alternativa D, 60%? 60%. É a alternativa D. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver esse exercício. Bom, precisa saber trabalhar com porcentagem, também precisa saber resolver essa regra de 3 simples. Bem tranquilo esse exercício, é só prestar atenção, montar com calma que dá tudo certo. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Então vamos lá. Em um terreno com 200 metros quadrados de área, foram construídos um barracão e uma casa. A casa ocupa 3/5 da área total do terreno e o barracão ocupa 25% da área restante. Em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntos. Então, eu quero saber, em relação à área total do terreno, quanto que o barracão e a casa ocupam juntos. Se nós observarmos nas alternativas, eu tenho porcentagem. Então, eu quero saber, em relação à área do terreno, quantos por cento que o barracão e a casa ocupam juntos. Bom, como a casa está aqui primeiro, eu vou começar por ela. Então, aqui, ó, a casa. A casa ocupa 3/5 da área total do terreno. A área total do terreno é 200 metros quadrados. Três vezes 200, 600. 600 metros quadrados sobre 5. 600 sobre 5, vou fazer aqui do lado. 6 dividido por 5. 6 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. 1 não divide por 5, abaixo 0. 10. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10, 0 menos 0 é 0. 1 menos 1, 0. Abaixo 0 e vai 0 na casa. 600 dividido por 5 é 120. 120 metros quadrados. Então, a área da casa é de 120 metros quadrados. E aqui, ó, e o barracão ocupa 25% da área restante. Qual é a área restante? Bom, a área restante, ela é a área total do terreno, 200 metros quadrados, menos a área da casa, que é 120 metros quadrados. A área restante é igual a 200 menos 120, 80. 80 metros quadrados. É a área restante. Bom, eu vou apagar aqui para a gente continuar. Então aqui, ó, o barracão. O barracão, ele ocupa 25% da área restante, que é 80 metros quadrados. 25% de 80, aqui metros quadrados, eu posso cortar os zeros. 25 vezes 8. Vou fazer essa multiplicação aqui. 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Deixa o zero, vai o 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20.
25 vezes 8, 200. 200 metros quadrados sobre 10. 200 sobre 10, corto os zeros, 20. Então aqui eu tenho 20 metros quadrados. Então, a área do barracão, da área restante, é de 20 metros quadrados. Bom, em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntos. Se eu quero saber em relação à área total quanto eles ocupam juntos, eu somo esses dois valores, que é a área da casa mais a área do barracão. 120 metros quadrados mais 20 metros quadrados, que dá 140 metros quadrados. Então, juntos em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam 140 metros quadrados. Porém, eu preciso desse valor em porcentagem. Então, eu vou converter 140 metros quadrados para porcentagem. Vou apagar aqui para continuar. Então, aqui eu tenho que 200 metros quadrados é 100% do terreno. 140 metros quadrados vão ser quantos por cento? Ou x%. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples. Observe que de 200 metros quadrados para 140 metros quadrados, eu diminuí os metros quadrados. Então eu vou diminuir a porcentagem. Então, se as duas grandezas estão diminuindo, eu multiplico em x. 200 vezes x é igual a 140 vezes 100. Então, x é igual a 140 vezes 100 é 14.000. 200, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 200. X é igual a 14.000 sobre 200. Eu corto os zeros, 140 sobre 2, que é 70. 70%. Ou seja, em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntos 70% do terreno. Vamos olhar aqui. Na alternativa A, 50%? Não. Alternativa B, 55%? Também não. Alternativa C, 60%? Não. Alternativa D, 65%? Não. Alternativa E, 70%? Sim, é a alternativa E. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber trabalhar com fração, precisa saber trabalhar com porcentagem, precisa saber resolver essa regra de 3 simples. Bom, esse foi o exercício, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Então vamos lá. Em uma pesquisa de opinião sobre o sabor de um novo suco de frutas, foram entrevistadas 500 pessoas. A tabela mostra o resultado da pesquisa. Então eu tenho uma tabela que mostra opinião e número de pessoas, onde 250 pessoas acharam excelente, 60 pessoas acharam ótimo, 150 pessoas acharam bom e 40 pessoas acharam ruim. As informações dessa tabela também poderiam ser representadas pelo seguinte gráfico. Nas alternativas eu tenho gráficos que mostram opinião e porcentagem, que seria o número de pessoas. Então, o exercício está pedindo para mim descobrir qual desses gráficos melhor representa essa tabela. Para mim descobrir isso, eu vou transformar esses valores em porcentagem para me confrontar com os gráficos. Bom, então vamos analisar aqui. No gráfico A, excelente, está 50%. No gráfico B, excelente, está 50%. No gráfico C, excelente, está 50%. No gráfico D, excelente, está 50%. E no gráfico E,
excelente está 50%. Então, se em todos os gráficos excelente está o mesmo valor, já me dispensa de fazer essa primeira conta. Então, no gráfico A, excelente 50%. No gráfico B, excelente 50%. No gráfico C, excelente 50%. No gráfico D, excelente 50%. No gráfico E, excelente 50%. Então agora vamos ver o ótimo. Então eu preciso transformar esse valor em porcentagem. Então aqui um bizu, uma dica, os militares gostam dessa gíria. Então eu quero descobrir o ótimo. Eu coloco o número de pessoas que acharam ótimo, 60, sobre o número total de pessoas entrevistadas, que é 500, multiplico por 100% e obtenho esse valor em porcentagem. Então, 60 sobre 500 vezes 100%, que eu tenho 2 zeros, então eu corto. 60 sobre 5, 60 dividido por 5, 12. 12%. Então, a quantidade de pessoas que acharam ótimo é 12%. Vamos analisar os gráficos. Bom, no gráfico A, o ótimo ele está abaixo de 10, então não pode ser. No gráfico B, o ótimo ele está em 20, então também não pode ser. No gráfico C, o ótimo ele está acima de 10, então no gráfico C pode ser. No gráfico D, o ótimo ele está em 30%, então no gráfico D não pode ser. E no gráfico E, o ótimo ele está acima de 10, então no gráfico E pode ser. Bom, agora vamos fazer o bom. Então aqui eu coloco o número de pessoas que acharam bom, 150 pessoas, sobre o número total de pessoas entrevistadas, 500 pessoas, multiplico por 100% e obtenho o valor em porcentagem. Então, 150 sobre 500 vezes 100%, aqui eu tenho 2 zeros, corto. 150 dividido por 5 é 30. 30%. Então, vamos analisar os gráficos. Como no gráfico A, no gráfico B e no gráfico D, eu tenho um dos itens que não pode ser, então eu já posso dispensar esses gráficos e ficar com o gráfico C, com o gráfico E, que pode ser. Então, vamos analisar aqui. No gráfico C, o bom ele está em 30%. 30%, então o gráfico C pode ser. E no gráfico E, o bom ele está abaixo de 30%. Então, o gráfico E não pode ser. Então aqui eu já vejo que a alternativa correta é a C. Mas eu vou fazer esse último valor aqui. Então, o ruim, transformar em porcentagem. Eu coloco o número de pessoas que acharam ruim, que é 40. Então eu coloco 40 sobre o número total de pessoas entrevistadas, que é 500. Multiplico por 100%. E obtenho esse valor em porcentagem. Então, ruim, 40 sobre 500 vezes 100%. Aqui eu tenho 2 zeros, corto. 40 sobre 5, 8. 8%. Então, aqui no gráfico C, o ruim está abaixo de 10. Então, pode ser. Então, aqui, a alternativa correta, o gráfico que melhor representa essa tabela, é o gráfico C. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício.
Bom, precisa saber trabalhar com porcentagem, precisa saber regra de 3 e análise gráfica. Bom, pessoal, tem uma outra maneira de fazer para me converter esses números para porcentagem. Então, eu vou fazer aqui do lado, eu vou fazer o ótimo. Então, eu monto assim, ó. Eu coloco 500 pessoas, que é o número total. Então, 500 pessoas, que é 100%. E eu quero saber quantos por cento é 60 pessoas. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples. Bom, 500 para 60 diminuiu, então eu vou diminuir a porcentagem. Então, se as duas grandezas estão diminuindo ou as duas grandezas estão aumentando, multiplico em x. 500 vezes x é igual a 60 vezes 100. Vou colocar aqui, ó. X é igual a 60 vezes 100, 6.000. 6.500, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 500. X é igual a 6.000 dividido por 500, corta os zeros, 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 é 12. 12%. Então aqui deu 12% e 12%. Mas observem, pessoal, que essa maneira ela é muito mais rápida, ela gasta muito menos tempo e espaço do que eu fazer essa regra de 3 simples. E como em concurso vestibular a gente não pode perder tempo, então é bem melhor fazer dessa forma. Exercícios. Então vamos lá. Soldado PM, São Paulo, 2010. Uma loja de confecções comprou 150 metros de brim de uma fábrica. Por motivos técnicos, a fábrica teve que enviar o pedido em 2 remessas. A primeira de 80 metros e a segunda 15 dias depois. Como compensação pelo atraso, a fábrica enviou no total 10% a mais do que havia sido comprado. Ao receber a segunda remessa, a loja já havia utilizado 40% do tecido recebido na primeira remessa. Desse modo, a quantidade de metros de brim que a loja ainda dispõe é D. Então eu quero saber a quantidade de metros de brim que a loja ainda dispõe. Então vamos construir o exercício. Bom, uma loja de confecções comprou 150 metros de brim de uma fábrica. Então aqui, 150 metros de brim que a loja comprou. Por motivos técnicos, a fábrica teve que enviar o pedido em 2 remessas. Então, eu tenho a primeira remessa e a segunda remessa. Bom, o exercício está pedindo para mim descobrir a quantidade de metros de brim que a loja ainda dispõe. Então eu vou colocar aqui brim que a loja dispõe. Bom, vamos continuar aqui construindo o exercício. O enunciado ele diz que a primeira remessa é de 80 metros. Então, a fábrica mandou 80 metros de brim na primeira remessa. E a segunda, 15 dias depois. Pessoal, esse número aqui, 15, ele é irrelevante, porque eu não vou usar ele. Poderia ser 3 dias, 1 semana. Ele só está aqui para ilustrar o problema. Bom, como compensação pelo atraso, a fábrica enviou no total 10% a mais do que havia sido comprado. Então, a fábrica enviou 10% a mais
do total que havia sido comprado, que é 150 metros. Então, é 10% de 150 metros. Bom, aqui dá para fazer de cabeça. 10 vezes 150 é 1.500. 1.500 sobre 100. Aqui eu corto os dois zeros, ficou 15. Então, a fábrica mandou 15 metros a mais de tecido em compensação desse atraso. Os 10% representam 15 metros. Bom, agora que eu já sei quanto a fábrica mandou a mais, eu vou descobrir quanto que ela mandaria na segunda remessa. Bom, aqui eu sei que a loja comprou 150 metros. Se ela comprou 150 metros e na primeira remessa veio 80 metros, eu faço 150 metros menos os 80 metros da primeira remessa e eu descubro quanto que a fábrica mandaria na segunda remessa, mais os 15 metros, né, os 10% de compensação pelo atraso. Bom, 150 menos 80, 0 menos 0, 0, e aqui 15 menos 8, que é 7. Então, 70 metros é o que seria mandado na segunda remessa. Se eu sei que na segunda remessa a fábrica mandaria 70 metros, eu pego esses 70 metros, aqui ó, 70 metros, e eu faço mais essa compensação de 10%, que é 15 metros. Então, 70 metros mais 15 metros. Bom, 70 metros mais 15 metros é 85 metros. Então, 85 metros é a quantidade de tecido enviada, ou enviado, aqui ó, na segunda remessa. Bom, eu quero saber a quantidade de metros de brim que a loja ainda dispõe. Sendo que o exercício diz que ao receber a segunda remessa, a loja já havia utilizado 40% do tecido recebido na primeira remessa. Então, eu faço 40% da quantidade da primeira remessa, ou seja, 40% de 80 metros. 40 vezes 80, 4 vezes 8, 32. Mais os dois zeros, 3.200 sobre 100. Aqui, corto os dois zeros, 32. Então, 32 é a quantidade, 32 metros é a quantidade de tecido que a fábrica já utilizou, que a loja já utilizou. Bom, se eu tinha 80 metros da primeira remessa e eu sei que a loja utilizou 32 metros de tecido, eu faço 80 metros menos os 32 metros que a loja já utilizou e eu descubro quanto que restou da primeira remessa. 80 menos 32. 0 menos 2 não dá? Pego o emprestado do 8. Aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 2, 8. 7 menos 3, 4. 48 metros é a quantidade de tecido que sobrou da primeira remessa. Bom, então, eu sei que da primeira remessa sobrou 48 metros e da segunda remessa sobrou, tem 85 metros enviados. Então, eu quero saber a quantidade de metros de brim que a loja ainda dispõe. Eu faço 85 metros, que é da segunda remessa, mais os 48 metros que sobrou da primeira remessa. E eu descubro esse valor, né, de brim que a loja ainda dispõe. Bom, 5 mais 8 é 13. Deixo 13, vai 1. 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. 133 metros é a quantidade de metros de brim que
que a loja ainda dispõe. Bom, vamos olhar as alternativas. Na alternativa A, 148? Não. Alternativa B, 140? Não. Alternativa C, 133. É 133, alternativa C. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, é subtração, aqui ó, duas contas de subtração, adição e porcentagem. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Então vamos lá. Do total de 200 funcionários que trabalham em uma empresa, 20% já estão aposentados, mas continuam trabalhando. Desse total de aposentados, 34 são homens. A porcentagem de mulheres aposentadas que trabalham nessa empresa é... Bom, eu quero saber a porcentagem de mulheres aposentadas que trabalham nessa empresa. Então eu vou colocar aqui a porcentagem de mulheres aposentadas que trabalham nessa empresa. É o que eu quero saber. Bom, aqui está dizendo do total de 200 funcionários que trabalham em uma empresa, 20% já estão aposentados, mas continuam trabalhando. Então aqui eu tenho funcionários aposentados. Então, ele está dizendo que 20% do total de 200 funcionários, então 20% de 200 já estão aposentados. 20 sobre 100 vezes 200. Posso cortar os dois zeros? Dois zeros, ficou 20 vezes 2, que é 40. Então, dos 200 funcionários, 20% já estão aposentados e isso é 40 funcionários que já estão aposentados, mas continuam trabalhando. E ele está dizendo aqui que desse total de aposentados, 34 são homens. A porcentagem de mulheres aposentadas que trabalham nessa empresa é... Então, se desse total de 40 funcionários aposentados, 34 são homens, eu tenho condições de descobrir as mulheres aposentadas que trabalham nessa empresa através de uma equaçãozinha simples. Onde eu tenho que homens, então os funcionários homens, mais os funcionários mulheres, é 40 funcionários aposentados. Então eu sei que os funcionários homens são 34 funcionários, mais as mulheres é 40. Então, mulheres é igual a 40. 34 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 34. Então, mulheres é igual a 40 menos 34, 6. Então, eu sei que desses 40 funcionários aposentados que continuam trabalhando, 6 são mulheres. Então, agora que eu tenho essa informação, eu tenho condições de descobrir a porcentagem de mulheres aposentadas que trabalham nessa empresa. Bom, aqui ele está falando que do total de 200 funcionários que trabalham em uma empresa, 20% já estão aposentados. Então, eu tenho os funcionários aposentados, e eu tenho porcentagem. Então, se eu sei que 20% já estão aposentados, esses 20% equivalem a 40 funcionários, e eu quero saber a porcentagem de mulheres, então aqui eu quero saber a porcentagem de mulheres aposentadas. Eu sei que 6 mulheres estão aposentadas e continuam trabalhando. Então eu tenho condições de descobrir essa porcentagem de mulheres aposentadas
através de uma regra de 3 simples, onde de 20 para x eu diminuo a porcentagem, de 40 para 6 eu diminuí os funcionários. Então, se as duas grandezas estão no mesmo sentido, eu multiplico em x. Uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui, 40 vezes x é igual a 6 vezes 20. X é igual a 6 vezes 20, 120. 40 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 40. X é igual, aqui eu posso cortar o zero e cortar o zero, ficou 12 dividido por 4, que é 3. Então x é igual a 3%. Ou seja, a porcentagem de mulheres aposentadas que trabalham nessa empresa é de 3%. Então aqui vamos analisar as alternativas. A alternativa A, 15%? Não. A alternativa B, 12%? Não. A alternativa C, 9%? Não. A alternativa D, 6%? Não. A alternativa E, 3%. 3% é a alternativa E. Bom, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber trabalhar com porcentagem e precisa saber regra de 3 simples diretamente proporcional. Bom, esse foi o exercício. Então vamos lá. Uma pesquisa feita com 2.000 pessoas sobre o uso de cartão de crédito constatou que 95% das pessoas entrevistadas possuíam cartão de crédito e que desse total, 75% estavam com saldo negativo no banco, enquanto entre as pessoas que não possuíam cartão de crédito, 3% estavam com saldo negativo no banco. Em relação ao total de pessoas consultadas, a porcentagem das pessoas com saldo negativo no banco era de. Então, eu quero saber a porcentagem das pessoas com saldo negativo no banco. Então, as pessoas com saldo negativo no banco. É o que eu quero saber. Bom, então vamos trabalhar aqui o exercício. Está dizendo que uma pesquisa feita com 2.000 pessoas sobre o uso de cartão de crédito constatou que 95% das pessoas entrevistadas possuíam cartão de crédito. Então aqui eu tenho as pessoas que possuíam cartão de crédito. Então, está dizendo que 95% das pessoas entrevistadas, que são 2.000 pessoas, possuíam cartão de crédito. Então, 95% de 2.000. Aqui eu tenho 2 zeros, eu corto e corto 2 zeros. Ficou 95 vezes 20, que eu vou multiplicar aqui do lado. 95 vezes 20. 2 vezes 5, 10. Deixa o 0 e vai 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. E abaixo um 0. 1.900. Então, 95 vezes 20. 1.900 pessoas possuíam cartão de crédito, que representa 95% das 2.000 pessoas entrevistadas. Vou apagar aqui para a gente continuar. Então, ele está dizendo aqui que desse total, 75% estavam com saldo negativo no banco. Então, eu vou colocar aqui o saldo negativo. Então, está falando que desse total de 1.900 pessoas,
75% estavam com saldo negativo no banco. Então, 75% de 1.900. Bom, 1.900 vezes 75 sobre 100, aqui eu corto 2 zeros, corto 2 zeros. Ficou 19 vezes 75, que eu vou multiplicar aqui do lado. Então, 75 vezes 19. 9 vezes 5, 45. Deixo 5 e vai o 4. 9 vezes 7, 63. Mais 4, 67. Deixo uma casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 5. 7 mais 5, 12. Deixo 2 e vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. 1.425. 1.425 pessoas estavam com saldo negativo. Ou seja, dessas 1.900 pessoas que possuíam cartão de crédito, 1.425 estavam com saldo negativo. Vou apagar aqui. Está falando, enquanto entre as pessoas que não possuíam cartão de crédito, 3% estavam com saldo negativo no banco. Pessoal, se 95% de 2.000 pessoas possuíam cartão de crédito, então 5% não possuíam cartão de crédito. E esses 5% representam 100 pessoas, já que 95 representam 1.900 pessoas. Ele está falando que das pessoas que não possuíam cartão, 3% estavam com saldo negativo no banco. E 3% de 100 é 3. Ou seja, 3 pessoas que não possuíam cartão de crédito estavam com saldo negativo no banco. Então aqui eu vou somar as 1.425 pessoas que possuíam cartão de crédito e que estavam com saldo negativo com as 3 pessoas que não possuíam cartão de crédito e estavam com saldo negativo. 1.425 mais 3, 1.428. Ou seja, o total de pessoas que estavam com saldo negativo é 1.428 pessoas. Porém, aqui eu tenho que, em relação ao total de pessoas consultadas, a porcentagem das pessoas com saldo negativo no banco era D. Então, eu quero saber esse valor em porcentagem. Então, eu vou converter 1.428 para porcentagem. E aqui, eu tenho 1.428, eu tenho um valor. Eu tenho 2.000, eu tenho um segundo valor. E esses 2.000 representam 100% o terceiro valor. E eu quero saber esses 1.428 em porcentagem. Eu tenho 3 valores, eu quero descobrir um quarto valor. Eu tenho condições de fazer isso através de uma regra de 3 simples. Onde eu tenho pessoas e eu tenho porcentagem. Então, essas 2.000 pessoas entrevistadas, elas representam 100% total de pessoas entrevistadas. Essas 1.428 pessoas que estavam com saldo negativo representam quantos por cento? X% que eu quero saber. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 2.000 pessoas para 1.428 eu diminui o número de pessoas. Então eu vou diminuir a porcentagem de 100% para X%. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em X. Uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Então aqui, 2.000 vezes X é igual a 1.428 vezes 100. X é igual a 1.428 vezes 100, 1.428, e vai 2 zeros. Ficou 142.800. 2.000 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2.000. Então, x é igual a 142.800 dividido por 2.000. Aqui eu tenho 2 zeros, corto 2 zeros e corto 2 zeros aqui embaixo. Ficou 1.428 sobre 20, que eu vou dividir aqui do lado. Então, 1.428
428 dividido por 20. 14 não divide por 20 junto 142. Que número que vezes 20 é igual ao mais próximo a 142? 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. 142 menos 140. 2 menos 0, 2. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. 2 não divide por 20, abaixo 8. 28 dividido por 20 é 1. 1 vezes 20, 20. 28 menos 20, 8 menos 0, 8. 2 menos 2, 0. 8 não divide por 20, abaixo um 0, vai, vírgula na casa. Que número que vezes 20 é igual ao mais próximo a 80? 4. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 2, 8. 80 menos 80 é 0. 71,4. Então, x é igual a 100.428 dividido por 20, 71,4. 71,4%. Então, a porcentagem de pessoas com saldo negativo, 71,4%. Então aqui, em relação ao total de pessoas consultadas, a porcentagem das pessoas com saldo negativo no banco era de 71,4% das pessoas. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 68,3%? Não. Alternativa B, 71,4%? 71,4% era a alternativa B. É a alternativa B. Bom, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber trabalhar com porcentagem e precisa saber regra de 3 simples diretamente proporcional. Bom, esse foi o exercício. Então vamos lá. Em uma loja de produtos automotivos, na compra de 4 pneus em promoção, o comprador pode optar por pagar à vista o valor de R$ 900 ou em 2 parcelas de R$ 500, sendo a primeira no ato da compra e a segunda após um mês. No caso do pagamento parcelado, a segunda parcela terá um acréscimo de R$ 100, cuja porcentagem em relação ao valor dessa parcela é D. Então, eu quero saber a porcentagem do acréscimo. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho que, em uma loja de produtos automotivos, na compra de 4 pneus em promoção, o comprador pode optar por pagar à vista o valor de 900 ou em 2 parcelas de 500, sendo a primeira no ato da compra e a segunda após um mês. No caso do pagamento parcelado, a segunda parcela terá um acréscimo de R$ 100. Então aqui eu tenho a parcela. Então está falando que são 2 parcelas de R$ 500. Então, uma parcela vai ser R$ 500 e está falando que terá um acréscimo de R$ 100. Então, se eu fizer esses R$ 500 da parcela menos os R$ 100 do acréscimo, eu obtenho o valor da parcela sem o acréscimo. Então aqui, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 5 menos 1, 4. Então, R$ 400 sem o acréscimo. Então, aqui eu tenho que R$ 100 é o valor do acréscimo, R$ 400 é o valor da parcela sem o acréscimo. Então, eu tenho o primeiro valor do acréscimo, eu tenho o segundo valor que é a parcela sem o acréscimo. Esses R$ 400 representam 100% da parcela sem o acréscimo. Então eu tenho 3 valores, eu quero descobrir um quarto valor, que é a porcentagem do acréscimo. Então eu tenho condições de fazer isso através de uma regra de 3 simples. Onde eu tenho reais e porcentagem. Então, os R$ 400 da parcela sem o acréscimo representam 100%.
E esses 100 reais do acréscimo representam X%. Quantos por cento que é o que eu quero saber? Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 400 para 100 eu diminuo os reais, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para X. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em X. Uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui, 400 vezes X é igual a 100 vezes 100. X é igual a 100 vezes 100 é 10.000. 400 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 400. X é igual a 10.000 dividido por 400. Aqui eu corto 2 zeros, ficou 100 dividido por 4, que é 25%. Ou seja, a porcentagem do acréscimo, 25%. Então aqui, pessoal, a segunda parcela terá um acréscimo de 100 reais, cuja porcentagem em relação ao valor dessa parcela é, que eu descobri que é 400 reais o valor da parcela. É 25%. Então vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 25%. 25% é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber trabalhar com porcentagem e precisa saber regra de 3 simples, diretamente proporcional. Também precisa prestar atenção no enunciado, pessoal. Porque aqui ele está falando que são duas parcelas de 500 reais. Porém, quando você paga o pagamento parcelado, vai ser uma parcela de 500 reais e vai ser outra parcela de 400 reais, com o acréscimo de 100 reais, deixando o valor em duas parcelas de 500 reais, que resulta em um valor de 1.000 reais no total do pagamento parcelado. Então, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo.